Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que a paz que excede todo entendimento esteja com você, que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te livrando de todo mal, toda e qualquer espécie de maldição e te dando forças. Quero também agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele nos dá de transmitir a sua palavra. Ainda que as cadeiras estejam vazias aqui na igreja, nós temos a chance e a oportunidade de sermos igreja e de compartilhar a sua palavra, seja através de um vídeo no YouTube, de um vídeo no Facebook, de um vídeo no WhatsApp. O que nós não podemos é parar de semear, já diz a palavra, o semeador saiu a semear e nós temos que continuar levando a preciosa semente, ainda que sejam em lágrimas, ainda que estejamos em lágrimas, mas tendo a certeza que o dia da colheita vai chegar, e quando o dia da colheita chegar, nós já não nos lembraremos mais da época do sofrimento, da época da tristeza, da época do pranto, pelo prazer da colheita maravilhosa que o Senhor há de realizar para com todos nós. Eu quero dividir uma palavra contigo que está em Lucas, no capítulo de número 18, no versículo de número 8, que diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu quero que você guarde essa pergunta de Jesus. Eu quero que você guarde essa pergunta que ele faz aos seus seguidores, que você guarde essa pergunta no seu coração. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E agora eu quero fazer uma pergunta a você e gostaria de meditar nisso contigo. E eu quero que você abra o teu coração para pensar comigo também. Qual seria a principal ação, o principal sentimento, a principal vontade que todo cristão verdadeiro deveria ter? Qual seria a palavra-chave que todo cristão verdadeiro deveria possuir dentro de si? O sentimento que todo cristão deveria ter dentro de si. E alguém talvez esteja dizendo: o amor, pastor, o amor, porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor ele não falha, o amor ele tudo suporta, o amor ele sempre vence. E é claro que o amor é um sentimento muito forte, uma palavra muito forte. Porém, eu começo a pensar que existem pessoas que dizem que amam e verdadeiramente até têm esse sentimento, amam de fato, mas você pode amar uma pessoa e não ser 100% fiel a esta pessoa. O marido ele pode dizer que ama a sua esposa, mas não ser 100% fiel à sua esposa. Israel é uma nação que sempre disse: eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu amo ao Senhor, mas mesmo amando a Deus, quantas vezes Israel fez aquilo que parecia mal diante dos olhos do Todo-Poderoso? Um filho pode dizer que ama o seu pai, pode dizer que ama a sua mãe, mas quantas vezes o filho que ama faz coisas que deixam os seus pais desapontados? É por isso que o profeta Elias certa vez vai dizer ao povo de Deus: se vocês amam a Deus, se vocês verdadeiramente querem servir ao Senhor, então sirvam a Ele, só a Ele, amem a Ele e somente a Ele. Mas se vocês querem dizer que Baal é o vosso Deus, então amem a Baal e sigam a Baal. Vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos, entre dois caminhos. Alguns até dizem que amam a Deus, mas mesmo dizendo que amam a Deus, dividem o amor que sentem por Deus com as riquezas, com
Mamon. Amam a Deus, mas não são 100% fiéis ao Senhor, acabam traindo a confiança de Deus no pecado, nos deleites deste mundo, realizando os prazeres carnais e pecaminosos. Então é claro que a palavra amor na vida de um cristão verdadeiro, ela é importante, muito importante, mas talvez não seja a principal. Onde eu quero chegar? Alguém vai dizer assim: pastor, então a palavra principal na vida de um cristão verdadeiro deve ser o arrependimento. O arrependimento é lógico, é uma palavra-chave na vida de todo cristão, mas talvez ainda não seja a palavra principal. Por quê? Porque eu posso me arrepender dos meus erros, dos meus pecados no domingo. Eu participo da Santa Ceia, a pessoa ela chora, e de fato ela está arrependida ali naquele momento, mas na segunda-feira ela volta a repetir os mesmos erros. Ela chora arrependida, dizendo: nunca mais eu vou fazer isso novamente. Mas ela volta a cair nas mesmas práticas. Então isso me leva a uma terceira palavra. E aí eu acredito que essa terceira palavra seja a principal na vida de um cristão verdadeiro, que é a perseverança. Por que eu digo isso? Porque o amor é importante, mas eu tenho que permanecer neste amor todos os dias da minha vida, em todo momento. Eu tenho que me arrepender dos meus erros, mas eu tenho que perseverar para fugir do pecado. Eu tenho que perseverar para estar distante da aparência do mal. E o que é a perseverança? Quando eu estou aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus ele conta uma parábola fora de série, falando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, ele fala sobre o dever de perseverar, o dever de insistir. E para representar tudo isso, ele conta a história de uma mulher que tem uma causa que está nas mãos de um juiz, e esse juiz não é um juiz santo, não é um juiz 100% honesto. E esta mulher, todos os dias, ela perseverava, ia até esse juiz e dizia para ele: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E com certeza, por muitas vezes, o juiz a tratou de qualquer maneira, as portas se fecharam, ela voltou para casa com uma resposta negativa, com algo que ela não gostaria de ter ouvido. Porém, ela, mesmo recebendo palavras negativas, no outro dia ela insistiu um pouco mais. E aí eu me pergunto, e pergunto a você também que está me ouvindo e me assistindo: será que esta mulher, em algum momento, ela pensou em desistir? Será que essa mulher, em algum momento, ela desanimou? Será que esta mulher, em algum momento, passou na mente dela, nos pensamentos dela, que não adiantava continuar insistindo, continuar batendo nessa tecla? Será que em algum momento ela pensou em jogar tudo para cima? Será que ela desanimou? E eu tenho para mim que em alguns dias ela não estava lá com aquela fé sobrenatural, que em alguns momentos ela chegou a desanimar, a desistir, a pensar que não adiantava. Em alguns momentos isso passou na sua mente. Quando eu olho para o dicionário, a palavra perseverança, aí eu vou ver insistir e coisas do tipo, mas quando eu olho para a palavra e tento ver dentro da palavra de Deus um significado para a palavra, para a expressão perseverar, eu começo a entender que perseverar no sentido bíblico é insistir mesmo quando eu não tenho vontade. Como assim, pastor? Quer dizer que eu tenho que continuar ali na pegada,
Mesmo sem vontade? Sim. Perseverança naquilo que eu entendo é isso. É você não ter vontade de orar, mas mesmo assim você começa a oração. Você não tem vontade de ler a palavra, mas mesmo assim você abre o livro santo e começa a folhear a Sagrada Escritura. Você tem vontade de desistir, mas mesmo assim você continua sendo fiel. Você não tem vontade de devolver o dízimo, de fazer uma oferta, mas mesmo assim você permanece fiel, sendo um verdadeiro dizimista, sendo um verdadeiro ofertante. E sabe o que eu acho interessante? É que muitas vezes eu comecei a orar sem vontade, mas de repente o Espírito Santo me pegou de tal maneira, me sacudiu por dentro, e lá estava eu, falando em mistérios, lá estava eu me entregando à oração, que eu havia começado a orar sem vontade. Quantas vezes eu peguei a palavra, o livro santo, e disse, eu vou ler alguma coisa aqui. E abri o livro santo sem vontade. Mas de repente o Espírito Santo abriu o meu entendimento de tal maneira que de repente eu estava lendo a palavra e lágrimas estavam rolando dos meus olhos. Sabe o que a palavra diz em Tiago? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então vem cá, você sabe que tem que orar? Você sabe que tem que ser fiel? Você sabe que mesmo sem reuniões presenciais na igreja, você tem que continuar meditando na palavra de Deus? Você que ainda não é batizado, você sabe que tem que se batizar? Você sabe que tem que ser verdadeiro, honesto, sincero? Você sabe que você precisa refletir a imagem e semelhança de Cristo Jesus? Eu vejo muita gente dizendo assim, eu não senti de fazer tal coisa. Não espere sentir de fazer tal coisa. Porque se você sabe que tem que fazer, faça. Jesus perguntou, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E eu começo a pensar que a fé não é simplesmente uma emoção. Não é simplesmente um arrepio, um calor no momento. A fé é uma escolha. E aquele que escolhe viver pela fé, vai perseverar. Davi, um homem que era um homem segundo o coração de Deus, ele vai passar por um momento na sua vida, um episódio na sua vida, que nos dá uma lição também fora de série sobre essa questão de perseverança. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 12, escute isso. Está escrito assim, no versículo de número 15. E o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente, por causa do pecado que Davi cometeu. O Senhor permite, o Senhor envia uma enfermidade à criança que é fruto desse pecado, e essa criança vai adoecer. Veja, enquanto essa criança está enferma, verso 16, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta.
Porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: sim, é morta. Davi, ele tem aqui um argumento para desistir. Ele pode dizer assim: Deus foi cruel comigo. Eu errei, eu falhei, eu pequei, sim, é verdade, mas Deus foi cruel, Deus foi terrível. Deus permitiu que o meu filho sofresse com essa enfermidade, e pior, morresse. Davi tem um argumento aqui para jogar tudo para o alto. Davi tem um argumento aqui para desistir. Davi tem um argumento aqui para abrir mão de tudo e dizer: não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser fiel, não vale a pena manter fidelidade a Ele, não vale a pena adorá-lo de todo o coração, não vale a pena. Olha o que aconteceu comigo. Eu orei, eu fiquei 7 dias em jejum, eu clamei, estava com o meu rosto em pó, e olha o que sucedeu. A criança morreu, Deus não teve piedade, Deus não teve misericórdia. O argumento de Davi, o argumento que poderia Davi usar, era fortíssimo. E qualquer pessoa entenderia Davi se revoltar de tal maneira. Porém, ele não usou isso como um pretexto, não usou isso como um argumento. Ao invés de argumentar isso para desistir, Davi, ele decide perseverar e buscar ainda mais ao Senhor. Ele decide perseverar e buscar ainda mais a Deus. Escute, tem gente que por qualquer coisa, por qualquer motivo, por qualquer razão, está dando desculpas e se afastando da presença de Deus. Coisas ruins acontecem. Momentos difíceis enfrentamos, sim. Por quê? Porque estamos vivos. Estamos vivos. Você já viu, eu ouvi isso esses dias, e eu achei muito interessante. Quando uma pessoa ela está com aqueles equipamentos no peito, marcando o batimento cardíaco, mostra lá no aparelho a pulsação da pessoa, e se a pessoa estiver viva, o equipamento mostra o sinal mais ou menos assim. Às vezes sobe um pouco mais, desce um pouco mais, mas o sinal é parecido com isso. Quando o sinal fica em linha reta, é um sinal que a pessoa morreu. Se você vive esses altos e baixos, é o sinal que você está vivo, meu amigo. Jesus disse: tenham ânimo, bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ele venceu e está contigo, Ele venceu e nos fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não use o dia mau como uma desculpa para desistir. Você pode ter recebido uma má notícia. Quantas notícias terríveis eu recebi. Quantas vezes eu me frustrei, quantas vezes eu me decepcionei, quantas vezes eu achei que aquilo era o melhor para mim e de repente Deus foi lá e fechou a porta. Deu tudo errado, a minha programação, o meu planejamento deu tudo errado. Mas sabe o que eu aprendi? Que Deus sempre tem o melhor para nós. Davi, claro, ficou triste. Era algo irreversível, o seu filho faleceu, não há nada que ele possa fazer para trazer o seu filho à vida. Então ele se pergunta: eu vou continuar prostrado? Eu vou desistir? Eu vou abrir mão da minha vida? Não. Davi tem um alvo, Davi tem um foco.
você pode ter bons motivos, bons argumentos para desistir. De repente você perdeu o emprego, de repente você sofreu uma decepção amorosa, foi traído, um amigo te deu as costas, de repente você ficou enfermo, alguém da tua família ficou enfermo, de repente uma porta se fechou, a empresa faliu, mas qual era o foco de Davi? As pessoas diziam, nós não vamos poder falar para ele que o menino morreu, porque senão o pior vai acontecer com ele também, ele vai desistir, ele vai entregar os pontos. Mas quando Davi entende que a criança é morta, veja só, parece loucura. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou. Ele se lavou, tomou um banho, se ungiu e mudou de vestes. Ele tirou as vestes que ele estava usando, colocou vestes novas, entrou na casa do Senhor e adorou ao Senhor. E quando ele terminou a adoração, ele voltou para a sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão à mesa, e então ele comeu aquele alimento. E disseram-lhe seus servos, que é isso, Davi? O que você está fazendo, rapaz? A criança viva, você jejuaste, pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. Versículo 22. E disse ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe, se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu trazê-la? Poderei eu fazê-la mais voltar? Olha que frase, hein? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Qual é o foco de Davi? O Davi sabe que de alguma maneira o reino dos céus é das crianças. Ele sabe que de alguma maneira o seu filho faleceu, mas está com Deus, está em um lugar seguro, está bem. Ele não está mais aqui na terra, mas está na glória. E ele declara, eu irei a ela, eu irei ver essa criança. Um dia eu estarei no mesmo lugar que essa criança está. Um dia eu estarei com Deus, um dia eu estarei com o Pai, mas ela não pode mais voltar. Então o meu foco é, se um dia eu vou estar com Deus, eu vou adorá-lo agora. Porque tragédias não podem me paralisar, e eu quero que você guarde isso no teu coração. Tragédias não podem te paralisar. Notícias ruins não podem te paralisar. Tragédia não paralisa cristão de verdade. Por quê? Porque o cristão de verdade, mesmo quando coisas ruins acontecem, ele continua amando, ele persevera amando. Mesmo quando ele cai, ele não usa isso como um argumento, ele cai, mas ele persevera em pedir perdão, se arrepender e fugir da aparência do mal. Ele persevera na fé, mesmo quando as notícias são negativas. Em Hebreus, capítulo de número 10, no verso de número 39, está escrito assim, nós, porém, somos daqueles, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Sabe o que está escrito no verso 38? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por isso nós não somos daqueles que recuam. Coisas ruins podem até acontecer, mas nós iremos permanecer na fé. Porque a fé não é simplesmente uma emoção, um arrepio, um calor do momento. A fé é uma escolha. Jesus, ele se sente sozinho em um determinado momento.
Ele se sente desamparado por todos, inclusive por Deus. Ele chega a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele poderia usar isso como um argumento e dizer assim: Deus me desamparou, no momento em que eu mais precisei, Ele me deixou sozinho, no momento em que eu mais precisei, eu não tenho um amigo do meu lado, eu não tenho ninguém segurando a minha mão, e o pior, eu não estou sentindo a presença do Pai aqui comigo agora. Por isso ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? É assim que ele se sente, desamparado. Vem cá, ele não poderia usar isso como um argumento e dizer: Deus me desamparou, eu não vou continuar aqui nessa cruz, eu vou embora daqui? Mas pelo contrário, por nos amar, Ele perseverou na morte de cruz. Para a remissão dos nossos pecados, Ele perseverou na morte de cruz. Ele escolheu permanecer. Ele escolheu perseverar. Qual é a sua escolha hoje? Você pode ter bons argumentos para desistir. Você pode ter bons argumentos para abrir mão de tudo. Você pode ter bons argumentos para jogar tudo para o alto. Mas tudo é uma questão de escolha agora. Eu escolhi perseverar. E sabe o que a palavra diz? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não importa o que você esteja passando hoje, a dor que você esteja sentindo, a dificuldade que você esteja passando, insista um pouco mais, persevere um pouco mais, não solte o arado, não entregue os pontos, não tome nenhuma decisão no meio de uma tempestade. Não tome nenhuma decisão movido por emoções ou por causa de portas que se fecharam, de situações difíceis que surgiram. Persevere na fé, permaneça em Deus, firme com o Senhor. Que através dessa palavra o Senhor te abençoe. Pai, eu oro para que o Senhor abra portas, para que o Senhor livre o teu povo. Eu oro para que o Senhor dê forças a cada pessoa que está me assistindo agora, para que essa pessoa ela consiga perseverar, insistir, permanecer na fé. Ela sabe o que tem que ser feito. Então dá força a ela, meu Deus, dá força a ele, para permanecer firme na rocha com o Senhor. Que assim seja feito, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, que essa palavra fale contigo, que possamos meditar na palavra do Senhor todos os dias, que o Espírito Santo continue te abençoando, te guardando, te livrando de todo mal. Se você pode, curta a nossa página, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus contatos. Vamos falar para o povo de Deus permanecer firme, permanecer perseverando na fé. Um forte abraço a todos e viva o Senhor Jesus. Fica com Deus.